1 Timóteo, capítulo de número 3, a partir do verso 8. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Escrevo-te estas coisas, esperando ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, eu te peço, Senhor, que neste momento o Senhor possa preparar os nossos corações para receber a tua santa e gloriosa palavra. Meu Senhor, tire todo impedimento, até este calor que está incomodando a nós, Senhor, cesse. Faça, Senhor, com que a sua brisa suave refresque os nossos corações, para que toda a nossa alma esteja disposta a ouvir a tua palavra, a aprender de ti esta noite e fazer com que ela desça ao coração e possa, Senhor, ser experimentado na vida diária e cotidiana da tua igreja. Senhor, realiza esta obra neste momento. Concede a mim, Senhor, a sabedoria do alto, que o teu Espírito Santo, Senhor, possa trazer minha memória todas as coisas refletidas nesse texto, para a edificação do teu povo neste lugar, Senhor. E que o Senhor possa, Deus, fazer com que venhamos a viver de modo digno do Senhor. Assim eu oro, Deus, e te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Bem, como os irmãos já sabem, nós estamos expondo a carta de 1 Timóteo, e nós já discorremos até o capítulo 3, verso de número 7, que fala sobre os pastores, os bispos, tá bom? Aqueles que desejam ser ministros do Senhor. E agora, o apóstolo Paulo, ele está escrevendo a Timóteo, continuando a sua carta que ele começou, continuando a sua carta, referindo-se aos diáconos. O que é um diácono? O que significa a palavra diácono? A palavra diácono, tá bom? É a mesma palavra também usada por Paulo como ministro, e se refere a ser servo, aquele que serve. Essa instituição de diáconos surgiu a partir de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, quando a igreja cresceu sobremaneira. Então houve necessidade de que pessoas ajudassem aos apóstolos, administrando as coisas concernentes à igreja do Senhor. Então os diáconos foram estabelecidos para serem auxiliares, servos, que cuidassem da administração da casa do Senhor. Então eles eram responsáveis pela ordem do culto, também eram responsáveis por visitar irmãos, via a necessidade de alguém, entregar cestas básicas, distribuir conforme era lhe ordenado e conforme necessidade também, e aquilo que eles poderiam fazer. Mas ao mesmo tempo, esses homens, esses diáconos, eles eram também homens cheios de sabedoria, cheios do Espírito, tá bom? E Timóteo aqui recebe instrução da parte de Paulo de como é que ele deve instituir diáconos na igreja de Éfeso.
qual deve ser ou quais são as características que devem existir em um cristão para que ele possa ser diácono. E aí ele usa o termo semelhantemente, ou da mesma forma, tá bom? Ou da mesma sorte, porque ele já havia falado a respeito dos bispos. Ele deu algumas características. Então ele agora aponta para os diáconos dizendo assim: também quando você for escolher algum diácono, olhe atentamente se eles são assim. Assim como, aí Paulo descreve, quanto a diáconos é necessário que eles sejam respeitáveis, também sejam irrepreensíveis, sejam pessoas de caráter íntegro, tá bom? Que realmente andem em justiça e que não cometam pecados, ou sejam usurpadores, ou enganadores, ou hipócritas, ou ajam com falsidade. Não. Para ser um diácono na casa do Senhor, eles têm que ser respeitáveis, ou eles têm que ser dignos de respeito, ou dignos de confiança dos demais irmãos. Então, essa pessoa que possui essa característica, uma dessas características, essa característica, ela pode ser apontada como diácono também. Depois ele fala que este homem ou esta mulher, nós vamos tratar disso daqui a pouco, ela tem que ser, a pessoa tem que ser de uma só palavra. Ela não pode ser de palavra dobre, ela não pode ser assim. É desse jeito que é assim que se crê, a fé é dessa forma, e depois, quando alguma pessoa falar com ela, ela vai e volta atrás do que diz, ou já diz outra coisa contrária ao que falou. Não pode haver dois pesos e duas medidas. Tem que ser uma só. Tem que ser alguém que é correto no falar. Também diz respeito, tá bom? A não ser falso, a ter falsidade. Ou, a gente já está cansado de ver coisas dessa natureza acontecer na igreja. O quê? Que um irmão chegar para outro irmão, tá uma bênção e tal, e depois quando o irmão sai, para esse irmão é só a graça. Aí começa a falar do irmão. Então não é de uma palavra só, tá bom? Tem que ser alguém que seja sincero ou não, que seja verdadeiro, e que na hora para dizer a verdade é para dizer a verdade, na hora que é para orar é para orar, na hora que é para dizer que ama sinceramente, e não usa palavras de lisonjeiros na frente e por trás mete a faca. Esse não está apto para ser diácono. Depois ele diz que não sejam inclinados a muito vinho. Nesse tempo, tá bom? Esses irmãos, eles tomavam uma lapadinha de vinho de vez em quando, como Paulo escreveu a Timóteo por causa da sua enfermidade. Então, a Bíblia não condena isso, mas, como eu já dei a minha opinião a respeito disso, tá bom? No tempo de hoje, eu não considero isso legal. Mas se o senhor está indo contra a Bíblia, não. Eu estou apenas me abstendo, porque a Bíblia me permite fazer isso, tá bom? De fazer uso de alguma coisa, de alguma substância, como eu sou pastor, isso também influencia que possa causar mal, como também causará a você. Nós já sabemos isso até pela lei dos homens, que uma pequena dose de qualquer bebida já deixa você com menos reflexos e com bastante atenção para dirigir o seu veículo, a ponto de você ser pego e ser multado por isso também. Então, se eles já comprovaram isso, eu aconselho, tá bom, a nós aqui não adentrarmos por esse caminho. Não faça uso disso, tá? Depois ele diz que ele não deve ser cobiçoso de sólida ganância, ou aqueles que sejam apegados ao dinheiro. A questão de ser apegado ao dinheiro, desejoso de crescer no dinheiro, Paulo também diz nessa carta, no capítulo seguinte, lá no final, capítulo 6 em diante, que muitos que atinaram para esse lado, eles foram pegos e tropeçaram na fé, porque amaram mais os recursos deste mundo do que o Senhor. Então, alguém que fica visando dinheiro, que o tempo todo é cobrando dinheiro, que quer dinheiro a toda hora, e quer que os irmãos deem, e que fique buscando isso o tempo todo, ou senão almeja crescer de tal maneira que ele seja um empresário grande ou coisa parecida, tá bom? Já está mostrando aqui o coração dele está apegado. E o Senhor Jesus disse no seu sermão do monte que não se pode servir a dois senhores.
ou a de se apegar a um e desprezar ao outro, ou a de amar mais a um e aborrecer ao outro. Não podeis servir a Deus e a riqueza, ou a Mamon, que é o Deus da riqueza. Então, quem tem pretensão disso, tá bom? Geralmente vai negligenciar o reino de Deus. Por isso, para um diácono, ele não pode ser cobiçoso, de toda ganância, desejar sempre estas coisas aí. Nem ser como Judas Iscariotes, que queria vender o perfume da mulher que derramou um vaso de alabastro, dizendo que era para dar aos pobres, quando a intenção dele realmente era pegar o dinheiro para si e fazer o que ele fazia de melhor, que era roubar a bolsa do Senhor. Bem, mas isso é o que é descrito. Depois ele fala que este candidato deve conservar o mistério da fé com consciência limpa. Esse conservando o mistério da fé significa que ele deve se apegar à doutrina e viver. Deve ser alguém que conhece as verdades de Deus e vive, pratica o que crê. Então, se a palavra de Deus ensina que não se deve sair nenhuma palavra torpe da nossa boca, o candidato ao diaconato deve pensar nisso e, a partir de então, não deixar sair da sua boca nenhuma palavra torpe. Existem vários outros mandamentos que descrevem a doutrina da fé e que a gente crê. Então, a gente tem que proceder conforme isso. Olha, se a palavra do Senhor diz que Jesus Cristo morreu pelos meus pecados, eu tenho que crer isso, eu tenho que confessar isso e tenho que viver conforme isso. Se a palavra de Deus diz que quando Jesus voltar Ele vai me levar, eu tenho que crer isso, eu tenho que proclamar isso. Se a palavra de Deus diz que eu tenho que perdoar quem me ofende, então eu tenho que perdoar quem me ofende. Isso é o mistério da fé. E eu tenho que estar com a minha consciência limpa em relação a isso, de que eu estou vivendo a palavra de Deus integralmente. Para aqueles que realmente são candidatos ao diaconato, eles têm que andar dessa maneira, abraçando verdadeiramente a palavra e vivendo segundo os preceitos do Senhor. Tem que ser assim, e não podem, tá bom, se dobrarem aos caprichos do mundo para estarem transgredindo os mandamentos do Senhor. Uma das maiores dificuldades que os cristãos vão enfrentar daqui para frente é em relação ao sistema todo em que você precisa trabalhar, e que muitas vezes esse sistema está tão corrompido que quer que você se corrompa também. Tá bom? Se corrompa também. Isso existe em vários lugares e em várias repartições, que os seus patrões obrigam vocês a praticarem coisas erradas para que eles tenham êxito. Mas isso é pecado. E quem quer ser um servo fiel do Senhor não pode se dobrar a isso. Vai ter que agir conforme a palavra de Deus designa. Seja justo, seja honesto, sustente a sua fé e tenha consciência limpa em relação a isso. É muito sério isso. Também ele diz, tá bom, que eles sejam primeiramente experimentados e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Então é necessário que ele seja posto para servir, e aí então vamos observar como ele se porta, como ele realmente realiza ou vive o serviço de servir, o serviço do diaconato. E a gente sabe também, já por experiência, que às vezes quando alguém é nomeado a fazer isso, parece que ele subiu um degrau ou um pedestal e ficou mais acima dos outros, e quer mostrar serviço de tal maneira que acaba causando contenda entre os irmãos. Parece que a autoridade sobe a cabeça e a pessoa acha que é superior aos outros, então começa a exercer de forma coercitiva ou como um ditador o serviço no qual ele deveria ser manso e humilde, cordato, hospitaleiro, como a palavra do Senhor descreve. Isso é lamentável, mas quando nós experimentamos pessoas assim, então nós começamos a ver e observar, tá bom, que a pessoa não está pronta para ser um diácono, alguém que serve nesse ofício conforme descreve esta palavra. Depois ele diz também, tá bom, que eles aí ele dá uma pausa e entra com a questão das mulheres, versículo número 11. Da mesma sorte, a mesma palavra diz semelhantemente, quanto a mulheres,
é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes, fiéis em tudo. Bem, alguns estudiosos e teólogos querem dizer que essa passagem se refere às esposas dos diáconos. Mas alguns outros teólogos dizem que essa passagem diz respeito às mulheres que serviram como diaconisa. E como é que eles chegaram a essas conclusões? Para aqueles que acreditam que se refere à diaconisa, eles, se fosse para tratar de mulheres, eles também tratariam da mulher do bispo, o que não acontece no texto anterior. Também é dito aqui, é colocado aqui, essa expressão mulheres, ela está sendo um artigo, para não se referir à mulher do diácono, mas às mulheres que serviam. E um dos testemunhos que a gente tem na Bíblia é a irmã Febe, que na sua casa acolhia os irmãos e servia ao Senhor. Então, há, tá bom, evidência, tanto para que isso se refira a mulheres servindo como diaconisas, como também alguns encontram evidências de que esse texto se refere às mulheres, às esposas dos diáconos. Nós não vamos brigar com isso, porque nós entendemos que Deus, Ele tanto quer usar homens, como também quer usar mulheres para servir ao Senhor. E existe, tá bom, nos nossos dias de hoje, uma porcentagem muito grande de mulheres servindo na igreja do Senhor Jesus. A maioria que vai para as salas de aula são mulheres. Tá bom? A maioria. Algumas exceções, alguns homens, mas a maioria mulheres. E na questão de estar em oração, tem sexta-feira à tarde que eu fico encabulado, porque só tem eu de homem. Quer dizer, tem os jovens que me acompanham, né, no instrumental, no louvor, mas são meninos ainda. Entende aí? Aí eu fico sozinho aqui, eu fico tantas mulheres para um homem. Aí você fica olhando assim, Jesus, cadê os homens de oração? Onde é que eles estão? Mas eu sei que os irmãos trabalham, e Deus também sabe, tá bom? Quanto a isso, está todo mundo na bênção, graças a Deus. Mas se você não trabalha, poderia estar em oração junto comigo aqui. Por que não? Não é? Por que não? Então é isso que a gente precisa pensar na igreja do Deus vivo também, tá bom? Nos demais cultos e outros encontros também, a maioria é mulher. Uma crescente gama de mulheres está presente na igreja. Muitas delas, tá bom, eu sei que não têm maridos. Isso também tem acontecido na igreja do Senhor. É lamentável, mas tem acontecido. Mas, então, o que ele diz a respeito das mulheres é que elas sejam respeitáveis. Então, sejam as mulheres dignas de receber respeito e confiança. Também não sejam maldizentes, aquelas que ficam falando mal, mexericando mesmo, entendeu? Fica com aquele radar, procurando defeito em tudo, para depois sair comentando com os demais. Aí tu viu a irmã fulana, aí começa, blá, 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 blá. Isso não convém à casa do Senhor, tá bom? Não convém para as mulheres cristãs, em especial também para aquelas que são diaconisas, ou as esposas dos diáconos, tanto faz. Que elas sejam temperantes, fiéis em tudo. Aí depois ele volta no verso 12 a falar do diácono novamente. O diácono seja marido de uma só mulher, e governe bem seus filhos e a própria casa. Então ele fala também da necessidade desse homem ser casado com uma mulher, e que deva ser o seu casamento primário, natural, normal, tá bom? E também que ele governe bem os seus filhos e a própria casa. Quando a gente se depara com isso, tá bom? O próprio apóstolo Paulo vai dizer que os que se desempenharem bem vão alcançar para si preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer, tá bom, que eles vão conquistar o respeito, a confiança da igreja. A igreja vai olhar para esses homens e vai respeitá-los como homens de Deus, como autoridades na casa do Senhor, que estão ali para servir, mas são respeitados pelo povo do Senhor. Como também
à medida que eles vão servindo, cresce também, porque a graça do Senhor, que confere autoridade aos homens de Deus, faz com que ele tenha intrepidez na fé. Então eles vão crescendo cada vez mais na comunhão com o Senhor e vão sendo ousados na prática da vida cristã. Um exemplo para nós, escrito nas Escrituras, é o nosso amado irmão Filipe. Filipe, tá bom? Ele foi escolhido como diácono. Depois foi ser evangelista também. E o que Filipe fazia? Filipe, em Atos dos Apóstolos, se você examinar, fizer um estudo biográfico dele, você vai ver Filipe ajudando como diácono, servindo aos demais irmãos. Mas Filipe também evangelizava, tinha ousadia para pregar a palavra do Senhor, intimidade com Deus, a ponto de Deus falar para ele: vai para tal lugar e fica do lado daquela carruagem e vai perguntar àquele homem que está lendo a passagem de Isaías 53, que ele não entendeu, se ele entende o que está lendo. E aí faz com que este eunuco seja evangelizado. E imediatamente depois que Filipe prega a palavra para ele, aquele eunuco deseja ser batizado. Filipe desce, batiza ele. Imediatamente Deus arrebata Filipe, já coloca ele em outro lugar. E nós já encontramos o texto dizendo que Filipe estava evangelizando a cidade. Estava pregando para várias pessoas numa cidade. Mais um pouco na frente nós encontramos Filipe recebendo os irmãos em casa, com suas filhas, que a Bíblia diz que elas eram filhas crentes. Então, o testemunho delas. Então, a gente pode entender que Filipe também era um homem que governava bem os seus filhos e a sua casa, e ensinava os seus filhos a doutrina do Senhor. Então, ele é um homem extremamente estimado, com a autoridade e com a graça de Deus sobre a sua vida. Quisera nós, irmãos, termos hoje uma gama de homens desejosos a ser assim, com essa expectativa no coração, de querer ser um homem de Deus, de querer ser alguém que Deus realmente tivesse intimidade e pudesse usar para servir o reino de Deus, servindo a casa do Senhor, ganhando justa preeminência diante de todos e sendo intrépido com o Senhor Jesus Cristo. Como seria diferente a igreja do Senhor Jesus? Mas o que nós encontramos na realidade é que estes requisitos dados aqui nem sequer são mencionados e colocados na avaliação dos homens ou das mulheres que desejam servir como diáconos. A maioria é escolhida como se fosse a dedo, ou por alguém que não olha direito os requisitos e é posto no lugar porque tem alguma fluidez de falar, porque é bem carismático ou algo parecido. Irmãos, isso não resolve. Tá? Isso não resolve. Isso não faz com que a igreja seja uma bênção. Isso faz com que muitos irmãos escandalizem o reino de Deus. Por isso mesmo, pela falta de descumprimento destas coisas, é que nós temos grandes escândalos acontecendo na igreja do Senhor Jesus Cristo. Presbíteros que adulteram, pastores que são ladrões e roubam e também adulteram, diáconos também que ora está aqui dando glória a Deus, ora está lá fora mentindo e fazendo outras coisas, ora ele parece ser um homem de Deus, ele aprende na oração, mas quando chega em casa é um grosso, estúpido com a esposa e com os filhos, não conversa direito, não dá nem ouvido a eles e apenas fica apegado às suas próprias coisas. Que tipo de homem de Deus é esse que age dessa maneira? Já foi dito e contado uma história, em várias pregações já ouvimos isso, de um filho que vem com a mala para a igreja desejando morar na casa de Deus, porque aqui na igreja o seu pai é uma bênção, mas em casa isso não pode acontecer, irmãos, porque somos crentes. Também C.S. Lewis, um homem de Deus do passado, comentando esse texto, ele diz que essas características não é só apenas para quem é candidato ao diaconato. Isso deve existir em todo cristão. Todo cristão deve ser assim. Todos nós que aqui estamos devem ter em si essas características. Desejar ver isso. Isso não é só para A, ou para B, ou para C, não é só para o pastor, nem para o diácono. Não. O
crente ele tem que ser respeitado, tem que ser reconhecido. O crente ele tem que ser de uma só palavra. Ele não pode ser inclinado às coisas deste mundo, nem apegado às coisas deste mundo. Ele tem que ser um crente que realmente ama a doutrina, se apega à verdade, ama esta palavra, intronize dentro do coração, quer viver para a glória de Deus, independente se ele vai ser diabo ou não, porque é um filho de Deus que deseja honrar ao Senhor. Então esses requisitos são só para que Timóteo venha a ter um norte de como observar para poder impor as mãos sobre essas pessoas que estarão servindo na casa do Senhor. Mas isso é para todos nós, crentes no Senhor Jesus Cristo. Todos nós, crentes no Senhor Jesus Cristo. Bem, eu oro a Deus que Deus levante mais homens assim, tá bom? Para que exerçam o diaconato e possam estar servindo ao Senhor. E quem sabe mulheres também, se assim Deus aprover e revelar a nós essas coisas. Bem, no verso 14, depois que ele trata disso, ele agora vem dizer o propósito que ele está escrevendo estas coisas. E estas coisas, tá bom? Tanto se refere ao que ele escreveu antes, como também ao que ele vai dizer após. E ele diz que deseja e ter com ele. Paulo deixou ele em Éfeso, para que ele organizasse a igreja lá em Éfeso, e foi fazer alguma missão. E ele diz, se ele tardar, eu quero que você fique ciente, eu quero que você saiba de como deve se proceder na casa de Deus. Eu estou ensinando, Paulo está ensinando a Timóteo como deve organizar a igreja local, como deve pôr todas as coisas em ordem. Aí olha só o que ele fala sobre essa questão da casa de Deus. Ele diz, e como você deve proceder na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Primeiro ponto, essa questão de Paulo considerar a casa de Deus. Esse termo casa, a palavra original grego, também significa família. Porque nós sabemos que Deus não habita em santuários ou templos feitos por mãos humanas, mas Deus habita na sua igreja. Nós somos o templo de Deus. E ele está agora referindo-se a isso quando fala de como deve se proceder na família de Deus, em nosso meio, nossa reunião, nossa congregação, nossa Assembleia dos Santos. Isso é a casa de Deus. Glória. Tá bom? Quando nós estamos reunidos, João diz que se nós amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e nós no Senhor. E nós vamos sentir a sua graciosa presença. Ah, irmãos, se isso realmente se realiza, vocês já devem ter experimentado isso em ciclos menores, quando todo mundo está no mesmo propósito e que todo mundo percebe a graça de Deus sendo derramada sobre nós. Há quebrantamento. Nós nos regozijamos, sentimos a presença do Espírito, e aí nós nos alegramos, e aí Deus vai operando nos corações. Ele vai acrescentando fé, Ele vai dando ousadia, Ele vai respondendo orações, Ele vai curando enfermidade, entende? Ele vai resolvendo os conflitos que abalavam o nosso ser, porque nós nos reunimos com todas estas coisas. Imagine só, por exemplo, de que um dia esteja eu, o Heraldo, Alessandro e o Elton, lá na casa do Diácono Alessandro, na área dele lá, conversando. Irmãos, a gente precisa orar, eu estou com um problema nisso, olha, a igreja está passando por isso, vamos pedir a Deus. Estamos no nosso quarto lá, e nós nos colocamos diante de Deus com o coração voltado para buscá-lo. E o Senhor diz que se nós buscarmos de todo o coração, Ele se deixa achar. E aí nós começamos a orar, Pai, tem misericórdia de nós, nos ajuda, nós não sabemos o que fazer. Ó Deus, vem sobre nós, opera, Senhor. De repente a graça de Deus vem, e aí a gente sente um quebrantamento. Deus. E a gente começa a chorar na presença de Deus, ao mesmo tempo se alegrar, porque está contemplando que Deus ouviu o nosso clamor, o Todo-Poderoso, que tem o mundo inteiro e o universo para reger. Ele simplesmente abriu uma audiência para nós, nos ouviu e veio nos visitar. E faz como acontecia em Atos Apóstolos, capítulo 4, verso 31. O lugar se encheu da glória do Senhor, e eles foram tomados, que eles foram cheios do Espírito Santo. E aí então nós recebemos confiança da parte de Deus e prosseguimos firmes, porque esta é a casa de Deus. É onde Deus habita quando realmente nós andamos assim.
Agora, a dificuldade, irmãos, em um volume maior de pessoas, é unir todo mundo no mesmo propósito. Porque você veio de lá para cá, não sei como veio. Só Deus sabe como você veio. E somente o Espírito de Deus para colocar cada mente desejando realmente Deus. Ardentemente. Se isso acontecesse, eu vou até dizer algo que é meio... A gente subia ou o céu descia. Oh, glória a Deus! Aleluia. A gente subia ou o céu descia. Nós iríamos experimentar realmente a Shekinah. Eita, Jesus! Porque é isso que acontece. Tá bom? É isso que verdadeiramente acontece. Então, essas coisas que Paulo diz é para que ele saiba proceder na casa, na família de Deus, nos irmãos. E ele vai dar mais instrução depois, no capítulo 4, 5, 6 e etc. Aí, depois ele fala que esta casa também é a igreja do Deus vivo. Aí essa questão do Deus vivo é porque o nosso Deus é vivo mesmo. Agora ele não é um Deus morto, ele não é um Deus que está escondido. Não. Aleluia. Todo Israel conhece o Deus vivo. Glória a Deus. E as nações temiam o povo de Israel por causa desse Deus vivo. Porque esse Deus ia adiando o seu povo, ia abrindo os caminhos, ia derrotando o inimigo, ia abrindo o mar. Glória então todo mundo sabia que esse Deus era real. Glória a Deus. E quando inauguraram o templo lá de Salomão, ele veio com sua glória e encheu o templo. E quando ele encheu o templo, ninguém podia entrar, porque é um Deus vivo. Aleluia. É um Deus que fala, é um Deus que revela-se para nós, é um Deus que diz coisas aos nossos corações. Ele penetra a nossa alma, ele se faz sentir. Louvado seja Deus, porque é o Deus vivo. Aleluia. E esse Deus vivo, ele deve receber a devida reverência. Amém. Por isso que ele fala sobre essa questão de proceder na igreja do Deus vivo. Porque não é de qualquer jeito que se vive a igreja. Nem vocês, tá bom? Podem chegar aqui e pensar, porque vocês aceitaram Jesus Cristo e creem em Jesus para a sua salvação, que vocês vão andar de qualquer jeito ou de qualquer modo, não. Porque depois que você proferiu isso e deseja realmente viver para Deus, você vai ter que mudar a sua vida. Amém. Aleluia. Você vai ter que saber como se proceder diante desse Deus. Porque se você conviver com o pecado e querer realmente Deus, ele não vai se revelar para você. Desse jeito. Porque ele não concorda nem tolera isso. Desse jeito. Tá bom? Ele não tolera estas coisas. Desse jeito. Ele nos resgatou para sermos transformados, sairmos da vida de pecado que tínhamos antes, para viver de modo digno do Senhor. Desse jeito. E aí ele realmente vai se revelar a nós dessa maneira. Aleluia. Glória a Tá? Deus. Em seguida ele diz também que essa igreja, essa família de Deus, ela é coluna e baluarte da justiça. Aí coluna, tá bom? Ele se refere a esses pilares mesmo que nós entendemos, firmes, tá bom? Ele diz que ele tanto é coluna, e a questão de ser baluarte é que essa coluna deve ser alta, de tal maneira que todos possam olhar e vê-la e se regozijar, porque há uma luz. A ideia é aquilo que Jesus disse sobre nós sermos a luz do mundo, sobre não ter um velador debaixo, mas em cima, para iluminar a todos que estão à volta. Aí olha só, ele diz que essa igreja é coluna e baluarte da verdade. Ele diz assim, que nós, igreja do Senhor, somos aqueles que vão evidenciar a verdade. Glórias a Deus. A igreja é a única detentora da verdade. E ela precisa mostrar essa verdade ao mundo. Aleluia. A todos que estão à nossa volta. Aleluia. É responsabilidade nossa. Tá bom? Responsabilidade nossa. Alguns comentaristas também falam que, mas não é a verdade a coluna da igreja? É também, principalmente, porque a igreja é fundamentada na verdade. Ela está sobre a verdade de Jesus Cristo, sobre a doutrina dos apóstolos, tá? Mas ela também recebeu a incumbência de revelar essa verdade, de mostrar essa verdade, de se interpor com a verdade perante o mundo. E uma das coisas que a gente vai brigar, ou tem que brigar atualmente, é contra a ideia de gênero que está por aí.
verdade é que Deus, tá bom, nos criou homem e mulher, macho e fêmea. Deus nos criou assim. Amém. Não criou outro tipo de sexo, nem outro tipo de gênero. Homem e mulher, macho e fêmea. Isso é a verdade. E nós vamos ter que sustentar isso. Nós vamos dizer para o mundo que para Deus só vale macho e fêmea. Aleluia. Só vale isso. Aleluia. Então, se alguém quiser colocar, desfazer texto bíblico para acomodar os apetites e desejos pecaminosos da sua alma, ele pode até fazer isso, mas a igreja ela vai ter que ser a coluna e baluarte dessa verdade. Ela vai ter que evidenciar que o Deus Todo-Poderoso, ele apenas criou homem e mulher. Aleluia. Glória Ele a Deus. criou o casamento hereditário. E nós temos que sustentar isso. Hereditário. Hétero. Olha aí, tá bom? Hétero. Foi isso que ele criou. E a gente vai ter que sustentar isso. Amém, meu Senhor. Nós vamos ter que sofrer perseguição, ou que quer dizer que a gente é preconceituoso ou coisa parecida. Não se trata de preconceito, se trata da verdade. Aleluia. E a igreja, ela é coluna e baluarte da verdade. Vamos ter que sustentar isso até o fim. Amém. Haja o que houver, tá bom? Haja o que houver. Não se pode distorcer a verdade de Deus. Aí, ele vai agora e coloca outra coisa grandiosa. No verso 16, ele diz: evidentemente, grande é o mistério da piedade. E esse mistério da piedade, ele vai relatar em um pedaço de um hino que ele coloca aqui, quando escreve para Timóteo. E aí ele diz assim: aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Amém? Só olhando para o que ele diz aqui, de quem ele está falando? De Jesus. Então, somente isso. Então, vamos pensar em algumas coisas agora. Aquele que foi manifestado na carne tem a ver, tá bom, com a encarnação do Verbo. João, no seu capítulo número 1, diz: e o Verbo se fez carne e habitou em nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Jesus, o eterno Filho de Deus, resolveu entrar no mundo em forma humana. Nasceu da Virgem Maria e ali fez um homem feito carne, se esvaziou de sua glória, se humilhou para ser obediente ao Pai até a morte e morte de cruz. Então, essa sentença, tá bom? Aquele que foi manifestado na carne tem a ver com isso. Tem a ver com isso. Depois ele diz que foi justificado em espírito. Isso aqui tem a ver com a comissão que o Espírito deu para o seu ministério. O Espírito desceu sobre ele como pomba, abalizando o ministério do Senhor, começando e iniciando o ministério dele sobre a terra. Jesus, ele é Deus. Ele não tinha pecado, não tinha razão de ser batizado. Mas ele disse que teria que ser assim para que se fosse cumprida toda a justiça. Não é a justiça de ser justo, porque ele já era justo. Era a justiça exigida pela lei de Deus. Ele teria que cumprir isso para poder ser o nosso Salvador. Tá? Então ele foi justificado em espírito, foi contemplado pelos anjos, que é o próximo passo. Esse passo diz respeito também à ascensão de Jesus, onde os anjos levam ele para a glória e ele se assenta à destra do Pai. Cronologicamente é a obra de Cristo, só nestes versozinhos aqui, tá bom? Aí depois diz: pregado entre os gentios. Isso é quando a igreja começa a anunciar ele, pregar para os outros. Os apóstolos saem pregando a Cristo, e Cristo vai penetrando e salvando corações. Aí ele diz: crido no mundo. Por isso que o mundo todo naquela época começou a conhecer e a crer e se converter ao Senhor. E depois diz que ele foi recebido na glória. Aí diz respeito à questão da grande festa que aconteceu na sua subida também. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é este, o Rei da Glória? O Senhor forte, poderoso, Ele é o Rei da Glória. É o nosso Jesus Cristo, irmãos, que agora está lá como o nosso sumo sacerdote, intercedendo por nós, à direita de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe que nós vemos isso aqui? Vemos que a igreja cristã, como Paulo diz que ela tinha que proceder, ela tinha que ser cristocêntrica. Amém. Então os seus louvores eram louvores assim. Não é louvor
de autoajuda. Não é louvor que enaltece o homem. Não é louvor decretando alguma coisa. É louvor que contempla a obra desse Cristo e se regozija nele, e se deleita nele, e vê tudo que ele fez. Irmãos, nós não temos ideia ainda da grande obra do Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Você precisa conhecer quem é você de fato, o que é o pecado, o que ele fez com você, tá bom? E depois ver o que Jesus fez por você, para transformar a sua vida, para que você se regozije e comece a cantar louvores assim, Aleluia. exaltando a pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque quando a Bíblia diz que aquele que comete pecado é escravo do pecado, ele realmente é escravo do pecado, e ele não se liberta. Não há um homem sequer na face da terra que se liberte do pecado. Jesus Cristo é o único que liberta. Aleluia. E quem recebeu a Cristo Glórias a Deus. verdadeiramente é livre. Louvado seja Deus. Aleluia. E conhece isso e sabe o que Deus fez, porque Ele mesmo testifica com você o que Ele realizou. Meu Deus. Não há ninguém melhor que conheça você do que você mesmo. Meu Deus. Um exemplo bravo assim para nós pensarmos isso. Pode ser alguém que seja preso em algum vício e não se liberta. Meu Deus. O pecado lhe escravizou de tal maneira que você está acorrentado e não tem ninguém que lhe tire. Meu Deus. Mas existe um, Aleluia. Glória a Deus. chamado Jesus de Nazaré. É, desse jeito. Esse, ele diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Aleluia. Verdadeiramente serei livre. Então a pessoa conhece realmente Jesus de fato e recebe da parte de Deus graça. Uma graça abundante. Porque Paulo diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E aí a pessoa é transformada e reconhece que foi obra do Senhor. Ele sabe que foi milagre do Senhor Jesus Cristo. E aí então ele vai cantar louvores a Deus. E ele vai se lembrar de onde ele era, de onde ele estava vivendo, de onde o Senhor o tirou e lhe deu agora uma nova veste. É parecido com aquela história do filho pródigo, que foi o mundo afora, gastou tudo quanto tinha com a farda, depois foi bem bolota de poucos, e aí reconheceu, e aí quando voltou, o paizão dele lá abraçou ele, botou uma veste nova, um anel dele, sandália nos pés, e ele agora teve nova vida no Senhor. Meu Deus. Aleluia. Quando isso acontece de fato, irmãos, o nosso coração entroniza o Senhor e reconhece: eu devo a minha vida a Jesus Cristo. Glória a Deus. Então Jesus Cristo é o centro da igreja, é a nossa pregação, é o nossa inspiração de louvor. Então nós devemos entoar hinos como esse, tá bom? Que conta a história dele, como ele fez, o que ele realizou por nós, e também, na nossa linguagem, agradecer a ele por tudo, como: meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir, e mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti. Pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no teu coração, dá-me forças para continuar, guardando a promessa em coração. E meu Deus está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sempre posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançar
olha para Cristo, olha para a obra dele, olha para o que ele fez em nossa vida, sabe e tem esse mesmo testemunho de que realmente sem Cristo nós não somos nada e ficaríamos na mesma treva, mas ele disse que quem me segue não andará nas trevas. É isso que ele diz. Então, simplesmente Paulo ordena isso a Timóteo: olha, você tem que olhar isso aí. E esse mistério, que antes era mistério, foi revelado. Paulo diz que esse mistério não está mais oculto. E existe uma passagem que diz assim: aquilo que olho não viu, nem ouvido ouviu, nem penetrou nos nossos corações, alguma coisa assim dessa natureza, né? Isso é o que Deus tem preparado para aqueles que o temem. Aí muita gente para aí, achando que ele está falando de algo do futuro. Aí ele diz no verso seguinte, que esse mistério foi revelado e é a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Tá bom? Foi revelado e nós conhecemos. Quem tem ao Senhor Jesus Cristo verdadeiramente o conhece e sabe o que ele fez na sua vida e na sua alma. E por isso deve realmente entrar na casa do Senhor desejoso de encontrá-lo, de adorá-lo, de bendizê-lo, de louvá-lo. Tem que se colocar diante dele, de agradecer pela nova vida que ele deu. E essa nova vida não tem nada a ver, tá bom, com riqueza ou bens materiais. Não, é a nova vida no Espírito, tá? Nós temos que entender isso. Estas coisas que você ou qualquer outra pessoa possa estar pensando, ele acrescenta se nós buscarmos em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Porque ele não está interessado nisso. Porque a promessa dele é novo céu e nova terra. E a gente tem que estar ciente disso aí. Ciente destas coisas e andar com esta verdade no coração. Então esta, tá bom, era o modo pelo qual realmente a igreja se portava. E no começo também contei em outros cultos aqui como era a liturgia da igreja primitiva. Era uma coisa bem simples. Um ancião era o dirigente. Aí este ancião, que era o dirigente, convocava a assembleia. Os irmãos vão cultuar o Senhor. Aí podia ser num prédio assim, num salão assim. Podia ser debaixo de um pé de água. Podia ser dentro de uma gruta, numa caverna. Ou podia ser em campo aberto. Como na África, eu acho lindo os irmãos tudo lá, vem de tudo quanto é canto, caminhando, longe que só, 2 léguas, 3 léguas, caminhando para cultuar a Deus. Num terreno assim. E todo mundo se reúne lá. Então o dirigente conclama, tá bom, que vai começar o culto ao Senhor. E aí ele seleciona alguém para louvar a mim, ou 2. Depois ele chama mais alguém para orações, e aí tem um breve período de oração, e depois vem a doutrina, ou o ensinamento do Senhor, que é simplesmente a exposição da Escritura. Isso foi absorvido também dos judeus, porque na sinagoga se portava dessa maneira. O dirigente chamava alguém para fazer o período de louvor, outra pessoa puxava as orações, e depois vinha a leitura da palavra. Um dia desse Jesus estava lá. E aí ele entra, um dia de sábado na sinagoga, e é dado a ele, tá bom, a oportunidade de ler as Escrituras. Ele abre Isaías, capítulo 61. E ele diz lá, quando ele leu, ele diz que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para trazer vistas ao cego, libertar os cativos, quebrar as correntes, as cadeias, a impiedade, coisa e tal. Ele diz, neste dia, hoje se cumpriu esta palavra. O início do ministério dele, o Espírito Santo veio sobre ele como um pombo, e ele começou já a agir, ele entrou na sinagoga, recebeu essa palavra e disse, hoje se cumpriu isso. E era o ensinamento da palavra, era só a exposição da palavra. Hoje, irmãos, muita gente vem ao culto na expectativa de ver algo místico acontecer. Como se o Espírito Santo tivesse que possuir alguém e começar a falar para cada um aquilo que ele quer. Isso não é um culto que nós realmente aprendemos da palavra do Senhor. O culto a Deus é algo que você dá a Ele. Amém, glória a Deus. Você não veio aqui para receber nada, não. Você veio dar a Ele. Que culto é isso? É dar a Deus aquilo que Ele é devido. E se Ele quiser manifestar-se e operar, Ele faz. Tá? Ele faz. Mas Ele não está engessado ao culto. Porque do mesmo jeito que Ele pode fazer aqui em nosso meio,
Ele pode fazer quando você estiver ajoelhado na sua cama, no seu quarto. É. Ele pode se revelar para você. Ele pode derramar o poder dele e curar. Ele pode repreender, ele pode abrir os olhos, ele pode salvar, ele pode libertar. Louvado seja o nome do Senhor, porque ele não está impedido de fazer isso. E ele mesmo dá esse exemplo de sua palavra. Veja quando o oficial do rei chegou lá, clamando para que Jesus fosse curar o filho dele que estava doente. Jesus nem precisou ir lá, a mais de 2 quilômetros de distância. Disse apenas: teu filho vive. E realmente o filho do homem ficou bom. Louvado seja Deus. Por quê? Porque o Senhor Jesus tem a palavra viva. Aleluia. Glória a Deus. E ele pode fazer isso. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Então ele não está engessado, como a mulher Sirifanice clamou por sua filha que estava terrivelmente endemoniada. Ele disse: não é bom pegar os pães dos filhos e lançar os cachorrinhos. Ela disse: mas Senhor, guarda os cachorrinhos como das migalhas das mesas dos seus senhores. Reconhecendo realmente que aquele povo era o povo de Deus. Ela disse: ó mulher, grande é a tua fé. Seja conforme a tua fé. A tua filha está curada. E ela voltou para casa. E quando chegou em casa, a filha dela. Aleluia. Então não precisou de um culto para Deus fazer essas coisas. O que Deus deseja é um coração que busque Ele, que ame a Ele, que deseja Ele, que realmente se derrame diante da presença dEle e que consagre sua vida a Ele. Agora o que não dá, irmãos, é nós nos misturarmos. Queremos Deus e ficarmos apegando às coisas do mundo. Isso não dá. Ele não admite isso. Desse jeito. Ou ele é o centro, ou ele não é. Ou ele é o Senhor da sua vida, ou ele não é. Mas se ele for o Senhor da sua vida, você vai experimentar a plenitude de alegria. Aleluia. Aleluia. Segurança. Paz. É. Porque ele será o teu guardião. Meu Deus. Em cima, embaixo, de trás, de todo lado. Ele vai guardar você. É assim que ele é. Bem, então é isso, tá bom, que acontecia na igreja primitiva. E Paulo instrui a Timóteo a fazer isso. Quem dera se as igrejas do Senhor Jesus Cristo, quando lesse um texto como esse, realmente vivesse assim. Havia ordem e decência, irmão. Nem todo mundo se levantava na hora da administração da palavra. Nem todo mundo se desconcentrava, mas ficava atento. Eu fico maravilhado quando eu olho para trás e vejo o Spurgeon pregando para uma multidão de gente sem microfone, ao vivo assim, só com a voz. 10.000 pessoas no tabernáculo metropolitano e um empregado, e todo mundo assim, recebendo da palavra de Deus. Hoje é uma irreverência total. E Deus vê isso. Na hora que estamos pregando, pega um celular, outro mensagem, não sei o que, e outro fala outra coisa, e outro entra em outro assunto, e outro sai, outro distrai, o outro faz outra coisa, e cada um pensa em outra coisa, e fala outra coisa que não deve ser um momento que a palavra de Deus está sendo ministrada. Por isso que a igreja está indo assim, de mal a pior, e os irmãos estão afundando, naufragando na fé, e já não tem aquela alegria do primeiro amor. Porque nós mesmos é que nos distanciamos de Deus. Eu lendo o profeta Isaías, vi como Deus se ira quando isso acontece em relação a ele. Ele questiona isso do povo dele. Vocês me trocam por qualquer coisa. Vocês preferem as coisas desta vida do que a mim. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Diz Deus ao seu povo. E não é diferente dos nossos dias de hoje, irmãos. Deus ainda clama por sua palavra e deseja realmente ver um povo que tenha amor por Ele, desejo por Ele, e que o considere e o entronize em seu coração. E eu espero, eu tão somente espero, que nós que estamos ouvindo isso sejamos transformados por sua palavra para sermos verdadeiros filhos de Deus Altíssimo, crentes que amam a Deus e que servem o Senhor e que desejam realmente ardentemente estar na presença desse Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos ficar de pé, Glória a vamos orar Deus. por isso. Louvado seja Deus.
Bendito seja o Senhor.